Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para vocês, né? Eu estou iniciando então essa gravação continuando aqui o assunto do curso, né, da disciplina. Então, a gente já viu alguns exemplos aqui, né, de protocolos de camada de aplicação, o HTTP, o SMTP, o IMAP, que era sobretudo baseado em as mensagens em texto, né, ASCII que a gente viu. A gente vai ver agora um diferente em termos de serviço, em termos também de como ele funciona, né, que é o Serviço Diretório da Internet, ou Domain Name System, né, o DNS. Bom, o DNS, justamente como eu falei, o Domain Name System, né, ele tem a ver para as máquinas, né, para os computadores, de certo modo, com a identificação deles, né? Como a gente reconhece as pessoas pelo nome, né, ou pelos seus registros, né? Por exemplo, as pessoas a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem CPF, além do nome, né? Obviamente, tem o CPF, tem o RG, pode ter também número de passaporte. Já os computadores, né? Os hospedeiros e até os roteadores, a gente usa aquele endereço IP, que também é um identificador numérico, né, no caso, versão 4, 32 bits, que é usado para fazer o encaminhamento dos datagramas, né, ao longo da rede até o destino. Mas alguns servidores, né, a gente tem nomes, porque o número, a gente recorda número, basta ver que hoje pouca gente, às vezes, sabe o número do telefone de alguém, né? Já que hoje a gente conta com o recurso da agenda, né? Então, a gente pega pelo nome da pessoa, ou um código de descagem rápida, e, e já liga diretamente. Então, é muito mais fácil para as pessoas a gente lembrar dos nomes, né? Como www, sim, o FPEBR, ou aqui no caso, o exemplo dele, CS, o MES, CDU, né? Que é mais fácil de recordar. Mas como é que então é feito o mapeamento desses nomes fáceis da gente lembrar para os endereços IP e vice-versa, né? Quer dizer, a partir do nome saber o IP ou a partir do IP saber qual é o nome. Então, justamente foi criado anteriormente, eu acho que a gente falou isso no histórico, né? Anteriormente à criação do DNS, os computadores tinham um arquivo onde tinham esses mapeamentos, né? Então tinha que encontrar lá um mapeamento nesse arquivo para saber, então, tal nome corresponde a tal endereço IP, né? Mas com o crescimento da rede, os nomes de domínio, etc., fazer esse controle centralizado era algo complicado, né? Então foi criado esse sistema que ele usa uma base de dados distribuída, ou seja, várias bases de dados espalhadas, implementada no que a gente chama de uma hierarquia, né, de vários servidores de nomes, ou seja, tem servidores com papéis diferenciados dentro dessa hierarquia, que é o que a gente vai tentar explicar e fazer vocês entenderem aqui hoje, né? Então, esses protocolos, aliás, ele é um protocolo da camada de aplicação, certo? Esse sistema, apesar de você pensar assim, mas é endereço IP, mas na verdade ele está como auxiliar, né, da camada de aplicação, porque é na camada de aplicação que a gente endereça, manda as coisas para um certo endereço, ou para um certo e-mail, né, a gente quer acessar um servidor web, etc. Então é lá que a gente tem que identificar quem é com quem a gente quer falar, né, para passar para as demais camadas. Então, os servidores de nomes, né, eles se comunicam, né? A gente vai ver dentro dessa hierarquia como é que eles se comunicam para resolver os nomes, né? Fazer essa tradução de endereço para nome. Então, essa é algo chave, né? Muito importante da internet, né? Esse mapeamento de nome para endereço. Pode até dizer, não é o mais importante, mas se a gente não tiver o endereço IP, não vai acessar, a menos que a gente tenha escrito, anotado em algum lugar, né? E ele é implementado como um protocolo, né, da camada de aplicação, né? Ou seja, essa complexidade, digamos assim, de fazer esses mapeamentos estão na borda, né? Não é no núcleo. O núcleo ele tem que ser ágil, rápido para transferir o mais rápido possível os dados. Então, nesse sentido que ele diz, bom, é algo que está nas bordas, a gente precisa e tem que resolver rápido, né? Porque quando a gente digita no navegador uma certa URL, enquanto ele não resolver o nome, ele não vai fazer a conexão TCP com o servidor. Então, é um tempo gasto
né? E precisa, então, ser rápido, o mais rápido possível para uma melhor experiência do usuário, né? Bom, então, quais são os serviços que o DNS fornece? Essa tradução de nome do hospedeiro para endereço IP, que é o que a gente já falou, né? Esqueci até aqui de deletar o address, né? Ficou para endereço IP address. Bom, enfim, daqui a pouco a gente corrige isso. Mas um outro papel importante é também permitir, já que faz esse mapeamento de nomes, a gente pode ter o nome oficial do servidor, mas a gente pode ter também apelidos, né? Então, ele faz essa distinção entre o nome canônico, né, o nome oficial, e os diversos apelidos. Ou seja, o mesmo servidor que tem aquele mapeamento por IP, ele pode ter diversos apelidos. Então, na verdade, o que ele está permitindo aqui é que, ao invés de a gente fazer a mudança em cada um dos apelidos para o endereço IP, a gente diz quais são os vários apelidos de um certo servidor e depois tem um registro também nessa base de dados com o mapeamento do nome canônico para o IP correspondente. Bom, também dentro dessa questão de apelidos, né, tem também os apelidos para servidor de e-mail, porque hoje em dia a gente nem precisa, em muitos servidores, de colocar que é www.sim.fpbr, basta botar sim.fpbr que chega, né? Da mesma forma, por e-mail, a gente não precisa colocar que é e-mail.sim.fpe.br. A gente bota o nome da pessoa, arroba, né, o login da pessoa, arroba, e o domínio, e ele já sabe que aquilo dali, então já busca enviar para o servidor de e-mail, que também pode ser uma máquina diferente. Até no nosso caso do SIM é bem diferente, né? Porque o e-mail do SIM está no Gmail, né? É o Gmail, não é um servidor lá local na nossa sala de servidores, por exemplo. Um outro serviço que o DNS fornece é o que a gente está chamando aqui de distribuição de carga. Ou seja, você pode ter servidores replicados, né, para atender uma alta demanda. A gente vai ver na hierarquia quais servidores possivelmente vão ter uma maior demanda para responder as consultas que são feitas, né? Mas a gente pode, então, seja ter servidores quer dizer, distribuídos com o mesmo conteúdo, seja, que é o que ele está, na verdade, dizendo aqui, né? Eu posso para um site que tem, para o servidor web que tem uma carga muito grande, quando as pessoas fazem a consulta pelo mapeamento do IP, o serviço DNS pode dar uma resposta diferente, de um servidor diferente, né? De modo que os usuários são distribuídos entre diversos servidores que estão que existem já, né, replicados para atender essa demanda mais alta, mas o próprio DNS pode ser o distribuidor de carga, né? Não preciso de fazer um acesso a uma máquina que vai distribuir as solicitações entre diversos servidores. O próprio DNS, respondendo com IP diferente, já faz essa distribuição automaticamente, tá? E aí tem a pergunta aqui, por que não centralizar, né, o DNS? Tá? Claro que eu podia ter um grande servidor aí em algum lugar que responde a todas as consultas, mas essa nunca é uma boa ideia, ter um servidor único, porque se torna um ponto único de falha, né? Esse servidor sai do ar, ninguém mais se comunica. E seria até um alvo, né, de ataques para derrubar a internet. O outro motivo é o volume de tráfego, né? Todas as solicitações do mundo indo para esse servidor centralizado não ia funcionar, né? Então, sendo centralizado e distante, né? Então, atraso também, além da carga e da sobrecarga, né? Na verdade, de atraso por conta disso, mesmo ele sendo bem rápido, né? Mas estaria distante da gente. E a própria manutenção, né? Quem é que vai ficar encarregado de fazer todas as atualizações que são verificadas em todos os domínios, né? Então, teria que ter uma forma de... Claro, podia ser feito através de formulários, etc., mas, de qualquer modo, é uma sobrecarga, digamos assim, desnecessária, além de questões até administrativas, né? Quer dizer, tem um único local, quem é essa organização que provê esse serviço, se houver alguma
algum tipo de embargo contra algum país, questões políticas mesmo, né? Então, aquele país não querer ficar dependente de outro, embora exista uma certa dependência na hierarquia de nomes, mas quanto mais independente for, melhor para todos, né? E aí, justamente aqui dando uma resposta, né, eu nem lembrava que tinha essa resposta aqui, né, quer dizer, centralizar não é algo escalável, não é algo que cresce com o número de usuários, e que dá um exemplo, né, de que só os servidores DNS desse provedor lá americano, a Comcast, processa 600 bilhões de consultas de DNS por dia. Então, imagine se não fosse só dos clientes, né, da Comcast, né, fosse também de todo mundo, quantos trilhões, né, sei lá quantas consultas seriam realizadas. Bom, aqui a gente está vendo uma primeira versão, né, simplificada, porque depois quando a gente vê como é que é feito realmente o acesso, né, dos clientes, a gente vai ver que tem um pouco de diferença dessa primeira visão que a gente vai mostrar aqui. De qualquer modo, a gente falou da hierarquia, né, que é o que primeiro está apresentado aqui na figura. A gente tem um servidor chamado raiz, que na verdade, apesar de a gente estar acostumado com a árvore, tem uma única raiz, né, mas a gente aqui tem vários servidores, até por questão de redundância, né, tem cerca de 13 servidores raiz principais, que são como se fosse o master, né, a base da informação, mas que eles próprios têm replicações em vários locais. Mas eles, basicamente, como a gente vai ver depois em mais detalhes, eles têm a informação desses filhos aqui que aparecem, né, os ramos aqui, os elementos seguintes, que são o que a gente chama de servidores de domínio de topo, né, ou de nível de topo, né? Eu encontrei algumas traduções falando só domínio de topo, aí eu usei ela, né? Mas em inglês a gente chama de TLD, né? Top Level Domain, que são esses domínios mais, o nome mais à esquerda, não, à direita, né? Do nome, né? O .com, .org, .edu, aqui no Brasil .br, né? Na verdade, dentro do .br a gente tem .com.br, .org.br, etc. Mas, em princípio, esses TLDs, né, são esses de países ou de vários tipos de serviços. E hoje em dia, né, não sei se vocês souberam, mas recentemente tem domínios de topo, né, já deve ter visto em algum lugar, que às vezes são coisas assim bem diferentes, né, book, por exemplo, né, alguma coisa assim mais relacionada com a informação do que simplesmente se é uma empresa, porque .com são para as empresas comerciais, né, .org é para organizações não governamentais em geral, e EDU para universidades, etc. Né? Escolas e tal. E aí aqui, embaixo do .com, né, então você tem as bases de dados, os servidores específicos para empresas. Aqui está dando o exemplo de duas, né? A Yahoo.com e a Amazon.com. No caso aqui das não governamentais, tem essa PBS aqui, que se não me falha a memória, é Public Broadcast Station, que é um sistema de TV educativa lá nos Estados Unidos, tá? E aqui tem alguns exemplos das universidades. Ele botou aqui justamente as duas universidades dos dois autores do livro, né? A New York University e a Universidade de Massachusetts, né? UMass. E a gente chama esse daqui, quer dizer, porque na verdade esses servidores que são responsáveis pelas informações do seu domínio, né, por exemplo, da Universidade de Massachusetts, da Amazon, eles são os servidores que têm que saber do mapeamento final, né? Aqui em cima, o root só precisa saber quem são esses servidores de domínio de topo. Esses domínio de topo têm que saber quais são os servidores responsáveis por cada um, por responder, né, por esse mapeamento de cada uma das organizações correspondentes. E a gente chama, quer dizer, em inglês ele chama de authoritative, né, quer dizer, tem autoridade. Então a gente normalmente diz é o servidor com autoridade, né. Autoritário não seria bem
a tradução correta, né, porque não é uma coisa autoritária, mas é quem é de certo modo é o oficial, né, responsável por aquele mapeamento. Então aqui, como é que se alguém, um cliente, digita no seu navegador www.amazon.com, em princípio, aqui de maneira geral, o que acontece? O cliente, ou alguém por ele, como a gente vai ver depois, faz a consulta ao servidor raiz, tá? Para saber quem é o servidor DNS responsável pelo domínio.com. Encontrar esse servidor aqui, TLD, responsável pelo domínio.com. Aí ele recebe, aí a gente vai ver as variações, mas ele recebe o retorno. Fala, o servidor.com é esse daqui. Aí você, o cliente, manda a consulta agora para o servidor DNS.com para saber quem é o servidor responsável pelo domínio Amazon.com. Então, ele consulta esse daqui para saber quem é esse servidor DNS responsável pelo domínio Amazon.com. E aí, uma vez recebida essa resposta, eu posso, então, consultar o servidor DNS responsável pelo domínio da Amazon para obter o endereço do servidor web, né, do www.amazon.com. Tá? Então, em princípio, veja que a gente aqui nessa primeira visão, a gente está fazendo a consulta a 3 servidores, ao servidor raiz, ao servidor TLD e ao servidor com autoridade, né, do domínio, para descobrir qual é o IP para poder fazer a conexão TCP. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu estou fazendo aqui 3 consultas e isso tem que ser algo ágil, rápido. E esse é um dos motivos, eu acho que eu tinha adiantado para vocês em algum momento, que o DNS, e se não ficou claro, eu antecipo, o DNS, o serviço DNS, ele usa o UDP e não o TCP, porque se eu usasse o TCP, primeiro tem que fazer uma conexão com o servidor DNS, raiz, TLD, com autoridade, para depois de confirmada a conexão, fazer a consulta. E a consulta é relativamente simples, rápida, né? Então, ao usar o DP, não porque eu não queira garantia de que vou ter resposta, mas eu usando o DP, eu corto pela metade esse tempo, porque eu não tenho que ter um RTT para fazer a conexão e depois fazer a consulta, eu já faço a consulta direto, tá? Claro que torcendo para que a resposta chegue direitinho, né? Bom, começando pelo servidor raiz, tá? Então, de certo modo, ele está dizendo aqui que é um servidor, digamos assim, quer dizer, oficial, esse oficial terminou confundindo com aquilo que eu disse com autoridade, né, oficial, mas assim, oficial no sentido de que ele realmente é o topo da hierarquia, né, então é o mais, digamos assim, oficial nesse sentido, né, da importância dele, né, então, de certo modo, ele é engraçado porque tem às vezes a tradução, a forma como está escrito aqui, né, não pode até dar margem a uma certa ambiguidade, porque aqui diz que é o último recurso de contato para os servidores de nomes que não conseguem resolver o nome, mas o servidor raiz, ele não tem o mapeamento de todo mundo. Ninguém tem esse mapeamento. Aliás, alguém pode até fazer né, fazer um crawler aí para ir colhendo essas informações e montar uma grande base de dados com tudo, mas não é esse o objetivo, tá? Então, nenhum desses servidores tem um mapeamento de todos. Quem tem um mapeamento lá, no caso, www.amazon.com, é aquele servidor com autoridade da Amazon. Os outros sabem, o TLD sabe onde está o servidor da Amazon, o Raiz sabe onde está o .com e dos vários outros domínios de topo. Cada um tem o seu papel. Bom, porque eu estou vendo também aqui que ele está também falando de uma maneira geral, né, sobre o serviço DNS, alguns importantes em algum momento, né, que a função extremamente importante da internet é de todo o serviço DNS. Né, a internet não iria funcionar sem essa função, e agora, mais recentemente, né, até por questões de problemas de a gente ter servidores fantasmas aí, ou piratas, digamos assim, para quando você consulta, ele dá uma resposta errada e redirecionando você para uma máquina infectada, uma máquina dos vilões. Então, existe
o protocolo DNS-SEC, né, que adiciona segurança, né, autenticação e assinatura digital nas mensagens. De qualquer modo, em termos do raiz, realmente, quem gerencia o domínio DNS raiz, entre outras coisas, né, porque toda a questão de nomes, né, de domínios também, e os números que envolvem também o endereço IP, é feito por essa organização da Internet Society, que se chama ICANN, né? Eles gostam de uns nomes que parecem outras coisas, né? Eu posso, ICANN, mas na verdade o ICANN é a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ou seja, a empresa ou corporação internet para atribuições de nomes e números, né? E ela quem gerencia o domínio DNS raiz, né? Ou seja, ela que alimenta as informações de quem são os servidores de topo. E a gente aqui no lado direito está vendo aqui, né, que a gente tem 13 servidores raiz, como eu chamei, mas são lógicos, né, porque não são os únicos servidores físicos raiz que tem no mundo, porque, de qualquer modo, 13 seria muito pouco para o mundo inteiro. E, de qualquer modo, 13, se a gente for olhar depois a localização, eu acho que 11 estão nos Estados Unidos, né, então seria meio que estranho. Mas cada um desses 13 servidores lógicos, ele é replicado muitas vezes. Por exemplo, só nos Estados Unidos existem 200 replicações, por exemplo. E aqui nesse mapa, ele está justamente dando uma cor mais forte, né, para os locais que têm o azul mais escuro, para quem tem mais do que 20 servidores, que é o caso do Brasil, por exemplo, né? E outros países que têm de 11 a 20, 1 a 10 e 0, né? Tem alguns países, sobretudo aqui África, né? A gente está vendo que, inclusive, a própria internet é menos desenvolvida lá, sobretudo nos países internos, né? Porque, inclusive, existem cabos de fibra ótica pela costa, né? Claro, quer dizer, submarino pela costa é normal, né? Mas, assim, é como se também, além disso, a própria penetração, né, nos países mais internos é mais reduzida. Não significa que eles não tenham internet, mas provavelmente eles dependem de servidores raízes localizados em outros países, no mínimo na África do Sul, aqui, por exemplo, ou nesses outros, né, também. Bom, então, raiz, eles precisam saber desses domínios servidores de domínios de topo, né, o TLD, Top Level Domain, né? É bom a gente gravar essa sigla TLD ou se familiarizar com ela, né? Para é mais fácil mencionar, né? O TLD do que domínio de topo, Top Level Domain, etc. Mas quem são esses domínios de topo, né? São aqueles últimos domínios, que a gente chama aquilo de domínio e subdomínio, né? Então, quando é um domínio, um domínio de função, né? A gente divide as organizações, ou as empresas, as universidades, a organização de maneira geral, de acordo com a sua área de atuação, por exemplo, né, que era o típico do .com, .org, .net, né, para redes, comunicações e tal, empresas de telefonia, .edu, mas depois começou, como eu disse, surgir outros, né? Se a gente for ver a lista, vocês podem até procurar depois a lista dos novos domínios de topo. Tem domínios para cidades, né? Barcelona é um domínio TLD hoje, né? Bom, BR Brasil já é, mas a gente podia, eventualmente, Recife podia ter se cadastrado como um domínio de topo, ou seja, houve uma multiplicação bem grande, que antes era, além desses daqui, tinha tipo .mil, né, para militares, etc., era bem restrito, e os países, né? Mas agora foi aberto para vários, porque é só uma questão de criar os servidores, etc., e se viu que era mais simples, né, de achar. Claro que às vezes há uma certa redundância, né, ou uma certa mau posicionamento, né? Por exemplo, aqui no Brasil, eu não me lembro agora qual é o, o, o domínio que foi criado, mas tem uma para os candidatos nas eleições. Mas é comum você ver, quando tem as eleições, o candidato com domínio .com, porque .com.br, né, no caso. Porque a gente, de certo modo, fica tão acostumado a tudo é .com.br,
que as pessoas terminam, às vezes, tendo mais de um domínio. É o domínio no .com.br e um domínio no outro, que seria o mais apropriado para meio que marcar território, né? Quer dizer, de certo modo, porque senão outra pessoa vai e cadastra, né, no outro e de repente a pessoa, em vez de acessar o que tinha interesse, acessa o outro. Então, coisas desse tipo terminam acontecendo. Mas ver aqui que tem trabalhos, museus, tem também é, aqui, quer dizer, claro que se a gente olhar a estatística, maior, né, aqui no Brasil, a maior parte dos domínios registrados são .com.br, mas tem até por área de atuação, advogados, profissionais, etc., né? E, obviamente, também as siglas, né, dos diversos países, né? Aquela sigla ISO, né, de 2 caracteres, né? Então aqui tem o exemplo da China, né, CN, United Kingdom, da Inglaterra, Reino Unido, na verdade, né, França, Canadá, Japão e, obviamente, o Brasil, que eu incluí aqui, porque ele não tinha incluído na lista original. No caso e dando o exemplo aqui também, né, dos Estados Unidos, né, tem uma empresa chamada Network Solutions, que é ela que é responsável, né, pelos domínios de topo tipo .com e .net, né? E no caso o .edu, né, para as universidades e escolas, tem uma organização envolvendo as várias universidades para diversas outras questões, não é simplesmente por conta de rede, chamada EduCause, que ela é responsável pelo domínio .edu. Aqui no Brasil, a gente tem o registro.br, né, o Comitê Gestor da Internet, que é o responsável pelo domínio.br, tá? E aí ele termina sendo responsável pelo br.com.br e vários outros. Talvez lá nos Estados Unidos a maior diversidade, né? Aqui no Brasil, praticamente todos eles estão lá, já que o Comitê Gestor é uma organização multiministerial, inclusive, né, e junto com a sociedade civil, então, de certo modo, muitos desses serviços estão todos nesse registro.br. Claro que, de certo modo, isso também é uma fonte de receita, né, porque você tem o registro, para fazer o registro você paga uma mensalidade, uma anuidade, e para manter o serviço, mas também gera uma certa receita, né? Quer dizer, seja o registro de domínios, né, que é o mais visível, e também a alocação de endereços IP, né, de blocos de endereços, que a gente vai ver isso mais detalhadamente no capítulo 4. Bom, então o serviço de topo, os servidores de topo, né, e os servidores com autoridade, que esses são os das organizações, né, que fazem, então, fornece as informações do mapeamento oficial entre os nomes dos diversos serviços, né, normalmente, né, os servidores, já www, de e-mail, outros, né, que a gente tenha no nosso domínio, né, é ele que é responsável, quer dizer, ele em termos de tipo, né, mas cada organização tem o seu. Obviamente, tem organizações que têm uma estrutura para ter o servidor na sua própria organização, porque tem servidores para isso, sempre conectados, com uma boa estrutura, ou então você terceiriza, né? O provedor de acesso é que mantém o servidor DNS para você, né? Então, empresa de menor porte, ela não precisa, quer dizer, normalmente ela já, inclusive o próprio servidor está no data center do provedor, né? Você só tem o domínio e carrega lá as tuas informações, tudo tá no provedor, né? Então, isso pode acontecer também, né? Pode ser o provedor de acesso, mas pode ser um provedor do serviço, né? Em outro local até completamente diferente. Bom, tem um outro tipo de servidor que esse é importante entender, porque ele às vezes é confundido com um DNS oficial. O DNS local
ele não está na hierarquia. Ele está dizendo aqui, não pertence necessariamente à hierarquia, no sentido de que eu posso ter um servidor, uma máquina, né, que faça papéis de servidor local e de servidor um desses outros, né, não raiz normalmente, né, mas um PLD também não, normalmente, mas o oficial, né, com a autoridade da tua organização. Mas são papéis diferentes, tá? O com autoridade, como a gente viu, que está dentro da hierarquia, é o servidor que vai responder para os outros quais são os mapeamentos dos nomes do meu domínio, qual é o mapeamento com o endereço IP, para que eles possam me acessar. Então, o DNS com autoridade é um serviço que eu forneço para os outros desse mapeamento. Já esse servidor DNS local é um proxy, é um intermediário meu, é um agente meu, para fazer as consultas, para descobrir endereço dos outros que meus clientes, os meus usuários, mais propriamente dito, né? Os meus usuários aqui do meu domínio, como é que eles dão ajuda para descobrir os mapeamentos para que eu possa fazer as conexões externas, tá? Então, normalmente, a gente não mantém esse servidor localmente, é o provedor, então, quando a gente... Quer dizer, às vezes a gente termina nas nossas máquinas, direciona para o roteador, e o roteador, né, manda para o provedor. Mas é o provedor, normalmente, que tem esse servidor DNS local, ou a empresa, ou a universidade, né, que é o chamado servidor de nomes default, que quando você configura, normalmente ele pega, quando a gente usa, a gente vai ver depois esses detalhes, né, que é uma máquina quando se conecta à rede, na nossa rede local, ele não tem aqueles números, endereços que a gente já falou, que meio que se repetem em várias instituições, em vários locais, né? A gente usa um serviço chamado DHCP, que a gente recebe, ao fazer a conexão, a gente recebe um desses endereços IP e também sabe quem é o roteador, o endereço do roteador para o qual a gente deve mandar as mensagens de saída, e também qual é o servidor de nomes que eu devo usar, né, esse servidor local que eu devo usar para fazer as consultas, né, para descobrir os mapeamentos. Uma coisa interessante, podia ser a nossa própria máquina, né, a ser esse servidor local, mas é conveniente que seja um servidor da organização ou do provedor, porque ele serve também como uma cache, né? Algum endereço que outros já tenham consultado vão estar com a resposta lá disponível, com a resposta imediata. E se for na minha máquina, depende de você ter usado aquele mesmo endereço recentemente, né? Então é muito mais, talvez mais difícil de encontrar. Desculpa aí o barulho, tem uma obra aqui perto, né? Então, quando um hospedeiro, uma máquina nossa, quer fazer uma consulta, disparar a consulta, né? Essa consulta vai para o servidor DNS local. E, como eu disse, ele tem uma cache com as traduções que ele já fez antes, né, recentes, que corre o risco de estar desatualizada essas traduções. Então, é importante que haja um tempo de vida, para depois de um tempo você apaga da tua cache, né, porque se não tiver sido renovado, né, consultado, pode estar desatualizado, né? Então, é importante sempre, quando a gente fala de cache, estar atento, né, à validade daquela informação. Ou pode ser que tenha havido uma modificação, você está ainda com a informação desatualizada, não consegue acessar, não porque a máquina não esteja disponível, mas porque você está tentando acessar ainda no endereço antigo. Essa questão da atualização, a gente pode até falar um pouco mais depois, mas é importante quando você pode configurar qual é o tempo de vida das informações. Então, você pode dar um tempo relativamente longo, quando não há nenhuma previsão de mudança, e quando você está prestes a fazer uma mudança de provedor, sei lá, de algum tipo de mapeamento dos teus endereços IP, porque por algum motivo, ou mudar o IP do servidor, sei lá o quê, aí você coloca esse tempo de vida bem curtinho, porque todo mundo, depois de um certo prazo, rapidamente vai se esquecer, ou vai apagar, né, a informação na cache, e aí quando você fizer a modificação, ela é propagada mais rapidamente, né? Mas esse servidor
local, né, que eu tentei chamar a atenção, mas talvez no exemplo com a figura eu vou, né, vou insistir, né, para que vocês gravem bem, né, ele é um intermediário para fazer as consultas, né, na hierarquia. Ele não faz parte da hierarquia, ele não tem os nossos endereços oficiais. Quem tem isso é o servidor com autoridade daquela determinada organização, tá? Bom, então aqui a gente vai ver um primeiro desses exemplos. Na verdade, aqui é esse primeiro que ele vai apresentar, que é consultas do tipo iterativa, elas são as mais comuns, tá? Depois a gente vai ver a outro tipo, que é recursiva, que ela tem certas dificuldades. Quer dizer, dificuldades para o usuário até mais tranquilo, né? Terceiriza, ó, te vira aí, depois me dá só o mapeamento. O detalhe é a carga que teria, como a gente vai ver depois em alguns servidores. Mas nesse exemplo aqui, a ideia é que eu tenho aqui uma máquina, aqui essa máquina aqui do Departamento de Engenharia, né, da Universidade de Nova York, né, que quer fazer um acesso ao servidor lá do Kurose, lá em Gaia CS UMS.edu. Então, eu aqui, né, nessas consultas do tipo interativa, ela é interativa no sentido que você faz uma consulta a um servidor e ele te diz quem você deve consultar, né? É como se você dissesse, olha, eu não tenho a resposta que você precisa, né? Eu não conheço esse nome, mas tem aqui tal servidor que ele pode te ajudar, né? Pergunte a ele, né? Então vamos ver aqui a animaçãozinha, que é o seguinte: então o solicitante, primeiro passo, ele consulta o servidor DNS local, que, como eu disse, esse servidor DNS local, ele não tem os mapeamentos. Se alguém de fora quiser consultar qual é o IP de engineering, NIU, EDU, esse carinha aqui não é responsável por responder isso. Tem um servidor com autoridade desse domínio, NIU, EDU, que dá essa resposta. Esse carinha aqui é o servidor local para ajudar os usuários desse domínio, NIU, EDU, a encontrar os endereços. Nesse caso, ele está querendo encontrar o endereço IP dessa máquina, né? Gaia CS UMS EDU, tá? Bom, então, esse servidor DNS local, que é esse intermediário, esse proxy, ele poderia ter a resposta, né? Ele podia ter esse mapeamento. Alguém antes aqui já fez a consulta, ele já retornaria a resposta, tá? Mas nesse caso, a gente vai assumir, né, que ele não tem ainda o mapeamento, ele tem que fazer as devidas consultas. Então, ele vai mandar, né, em princípio, né, ele precisa saber, quer dizer, o endereço desejado está aqui, né, DU, MES, CS, GAIA, então o domínio mais alto é .edu. Então ele precisa consultar o domínio EDU. Agora, supondo que ele não sabe, e essa é uma suposição também, não sei se eu digo logo, mas como eu já comecei, vou dizer, é que tem certos TLDs que são tão comumente acessados que eu não preciso ir perguntar ao DNS raiz. Eu já sei quem é o TLD responsável pelo domínio EDU ou pelo domínio BR. Então, já posso fazer a consulta diretamente. Mas a gente está aqui nesse exemplo assumindo que eu não sei de nada, está tudo zerado, tá? Então, o servidor DNS local consulta o servidor raiz, que, como a gente viu na hierarquia, ele é responsável por saber quem são os servidores de topo, domínio de topo, né? No caso, a gente está interessado no responsável pelo domínio de topo do domínio EDU, né? Que é da máquina que a gente tem interesse. Agora, esse servidor DNS raiz que tem esse mapeamento para esse servidor TLD vai me responder, né, ao meu intermediário aqui, ao meu servidor local, dizendo, olha, beleza, você quer quer descobrir esse mapeamento para alguém que é do domínio EDU? Então, ó, toma aqui o endereço do servidor TLD responsável pelo domínio .edu, tá? Aí você recebe essa resposta. E agora, sabendo o endereço IP do servidor TLD responsável pelo domínio EDU, você pode dirigir a tua consulta para ele.
Então, quarta etapa, eu consulto, aqui devia estar escrito de ladinho, né, que esse é o servidor DNS do TLD.edu, não é de outro TLD, porque de outro, do .com, está lá com a Network Solutions, né, como a gente viu. O .edu é do COS, então são servidores diferentes. Mas aí a gente consulta ele e ele vai dizer, beleza, é um domínio, você está consultando com um servidor do tipo EDU, que é comigo mesmo. Agora, é da Universidade de Massachusetts, beleza. Então, toma aí quem é o servidor DNS com autoridade da Universidade de Massachusetts. Na verdade, tem um detalhezinho aqui, né, que não é só da Universidade de Massachusetts, né, é do Departamento de Computação. Nessa figura aqui, a gente vai assumir que já vai direto para ele, né? Mas pode ser que você vá primeiro no da universidade, que poderia ele fazer a consulta ao departamento de computação ou te devolver para você fazer a consulta de novo. Mas como eles são tão próximos, o mais razoável seria que a consulta fosse feita localmente, porque essas consultas estão sendo feitas do teu provedor, né? Tipo daqui, no caso lá de Nova York, mas se a gente estivesse fazendo aqui no Brasil, é o meu DNS local aqui do meu provedor aqui no Brasil, consultando lá nos Estados Unidos. Por que ele não já me devolve a resposta, já que são vizinhos ali, né? Mas, enfim, tem esses detalhezinhos também. Mas, enfim, nessa consulta interativa, eu iria, então, agora o meu servidor local consultar o servidor DNS com autoridade, que ele teria, então, esse mapeamento e teria a resposta para me dar o endereço IP dessa máquina Gaia CS1SEDU. Então, ela me devolve essa informação. Quer dizer, devolve ao servidor DNS local, que está sendo o intermediário para fazer essas várias consultas, né? E uma vez ele obtendo essa informação, ele me responde, ele me devolve... Foi para trás. Ele me devolve, então, agora, o oitavo passo, ele me dá o mapeamento desejado e ele guarda aqui, né, na cache dele, esse mapeamento. Então, se outro usuário aqui, desse mesmo domínio NYU EDU, quiser, tipo, a gente está no laboratório e todo mundo agora vai disparar buscar alguma coisa lá no servidor lá do Corose. Aí o primeiro que faz, talvez passou por essas etapas todinhas. O próximo, quando solicitar, o nosso servidor local já tem a resposta, já devolve rapidamente, tá? Agora, vocês percebem por que a gente quer fazer essas consultas usando o DP, né? Porque uma consulta pode estar distante de mim, outra consulta distante de mim, outra consulta distante de mim, se fosse o dobro do tempo, está lá o carinha, digitou a URL lá no navegador e está esperando um tempão, né, para fazer a conexão, pedir a consulta. Seria o dobro do tempo, né, que ele ficaria aguardando para descobrir, porque agora que esse carinha aqui descobriu qual é o mapeamento, agora que ele pode fazer a solicitação da conexão TCP para Gaia, para depois mandar o GET e obter o que ele quer, né? Então, por isso que eu falei que o tempo aqui de acesso pode ser interessante que seja o mais rápido possível. Bom, então esse é o tipo de consulta interativa, porque, na verdade, essa consulta aqui do solicitante para o servidor local é uma recursiva, porque, como a gente vai ver daqui a pouco quais são as recursivas, mas porque esse carinha aqui está assumindo para ele a responsabilidade de fazer as consultas iterativas necessárias e já me devolve a resposta. Mas na recursiva, cada um não devolve, não, ele que encaminha, mas ele fica depois responsável por encaminhar de volta as respostas, né? Então, vamos ver aqui o exemplo. Esse exemplo é a mesma coisa, né? Quer dizer, a mesma coisa em termos dos servidores envolvidos. Mas o tipo de consulta, né, as consultas que serão feitas é que vão ser diferentes, né? Porque nessa recursiva a gente transfere a responsabilidade. Então, por exemplo, da mesma forma como o solicitante transferiu a responsabilidade aqui para o servidor local, não tendo essa informação, ele consulta o servidor raiz não vai devolver quem é o TLD, ele encaminha a consulta para o TLD, tá? O TLD vê, é para
para o MES, né? Eu tenho que mandar para o servidor local. Então, ele que manda a consulta e depois, obtendo o mapeamento, aí essa resposta vai seguindo o caminho de volta, né? Volta para o TLD o mapeamento, volta para o raiz, volta para o local que devolve a resposta. Obviamente, num esquema desse recursivo, a gente poderia, então, ter cache nesse servidor raiz ou no TLD para responder mais rapidamente certas consultas. Mas imagine um servidor raiz que praticamente que é consultado por muita gente, né? A gente viu aquele exemplo lá da Comcast, não sei quantos bilhões de solicitações. Se ele é mais rápido, se ele só naquela interativa que você pergunta, ele diz, ó, fale com fulano, do que ele ficar responsável por fazer a consulta, acompanhar quando chegar a resposta, para quem ele deve devolver a resposta, né? Então, a desvantagem dessa consulta recursiva, sendo usada em todos os níveis, é a sobrecarga nesses servidores de topo, né? Mas eu comentei com vocês que e a gente pode até dar o exemplo também da UFPE, né? Tem o servidor DNS da UFPE como um todo, que está lá na STI hoje, né? Era NTI, agora é STI. E a gente tem o nosso servidor DNS com autoridade do domínio sim.ufpebr no sim. Então, se alguém faz a consulta para o UFPE para descobrir que o servidor do SIM é tal, era melhor que a UFPE, ou é melhor que a UFPE faça essa consulta recursiva ao SIM e devolva já para quem fez a consulta o mapeamento que ele pediu, do que simplesmente devolver. Simplesmente devolver é mais simples, né? Mas leva mais tempo para o cliente, né? Então, é mais uma questão digamos assim, de camaradagem, né, e de melhoria do desempenho geral para os usuários, mas depende da configuração. Eu, pessoalmente, não sei te dizer no momento, né, não sei dizer para vocês se a consulta recursiva está acontecendo entre a UFPE e o SIM, tá? Posso até me informar depois e passar a informação para vocês. Ok, então a diferença, espero que tenha ficado clara a diferença entre a consulta interativa e recursiva. A interativa, como a gente viu, o raiz simplesmente iria, por exemplo, ia simplesmente devolver a informação, quer dizer, devolver não, passar a informação e você tem que fazer novas consultas. Então, quem fica responsável, que fica com a carga de fazer as consultas, é o nosso servidor DNS local. Obtém as respostas, ou pode ter alguns mapeamentos, como eu disse, quer dizer, o .edu, .br, alguns domínios, .com, eles talvez já tem na cache dele, ele já vai direto lá, né, e faz consultas mais específicas, né, sem necessariamente ter aqui no raiz. No recursivo, a gente realmente transfere toda a responsabilidade para servidores, como a gente falou, até o raiz, e isso pode ser um problema, né, em termos de desempenho. Então, normalmente, não é usado esse esquema aqui envolvendo o servidor raiz, tá? Bom, mas só lembrando aquela história, né? Aqui ele terminou não mostrando, né, que existiria, talvez era até uma coisa interessante, quer dizer, não é só aqui, né, também no interativo, que esse servidor DNS local é esse que está fazendo as consultas, para descobrir o mapeamento para esse carinha fazer um acesso remoto. Se fosse o contrário, né, se fosse esse carinha aqui tentando descobrir quem é como fazer um contato com essa máquina de nível NAU EDU, ele iria consultar não o servidor dele com a autoridade, porque com a autoridade tem as informações deles localmente, né? Ele iria consultar o servidor DNS local desse domínio, que possivelmente ia ser outra máquina, que ia fazer essas consultas, né? E ia chegar no servidor oficial, né, com a autoridade do NAU EDU, que não precisa ser, né? Normalmente são máquinas distintas, porque o papel é distinto. Pode até acontecer de ser a mesma máquina física, né? É o servidor DNS que implementa, seja o DNS, o servidor local, seja
o servidor com autoridade, mas os papéis são distintos. Isso é importante que vocês entendam essa distinção, né? Que o nosso local é responsável por descobrir endereços externos, enquanto que o com autoridade é responsável por responder por qualquer endereço dentro do domínio pelo qual ele é responsável. Tá? Bom, a gente falou muito, ou nem tanto, mas enfim, eu insisti várias vezes nessa questão de ter cache, né? Que justamente, né, a gente, uma vez que a gente aprende, né, em princípio, qualquer um que aprenda, né, claro que, como eu estava dizendo antes, né, se for o servidor, se for naquelas consultas recursivas, né, os carinhas intermediários podem até aprender algumas coisas, senão eles vão passar as informações que eles têm, né? Quem vai aprender mesmo é o servidor DNS local, né? Mas quando a gente aprende o mapeamento, ele pode ficar então numa cache local, e só que eles, como a gente falou, eles têm um tempo de vida, né? Depois desse tempo eles desaparecem, né? Com o objetivo de não ficar desatualizado, né? Por isso que a gente quer que ele suma depois de um tempo, né? E esse tempo a gente chama de TTL, é aquele mesmo TTL que a gente chamou tempo de vida, né? Time to Live, não é o mesmo valor, tá? Mas é a mesma sigla que a gente usou lá no tempo de vida dos datagramas que eu usava no Facebook, né? A ideia é a mesma, é um tempo, naquele caso, um tempo, uma contagem, né, para o pacote ser descartado, se chegar em zero, e aqui, no caso, é um tempo de vida para aquela entrada, naquele registro da cache ser apagado. Normalmente, o servidor de nomes locais, aquilo que eu falei para vocês, ele já sabe quem são os TLDs principais, né? Então, ele não precisa necessariamente um servidor local ir lá na raiz para descobrir qual é o TLD. Só se um TLD novo, que ele não tem a informação ainda, né? Mas, normalmente, eu já tenho dos principais domínios, né, no meu servidor local e já vou direto nele, tá? Então, isso é até uma coisa boa, porque o servidor raiz, que são poucos, apesar das replicações, eles não precisam ser tão consultados assim, já que os servidores locais normalmente têm a informação de quem são esses TLDs principais, né? Agora, tem essa questão de ficar, pode acontecer de ficar desatualizado, né? Então, ele está até dizendo aqui que é uma tradução, a consulta cache é uma tradução do tipo melhor esforço. Pode ser que dê certo, mas pode ser que esteja desatualizado, né? Então, se houver uma mudança, né? Quer dizer, claro que às vezes acontece, tipo, você precisou mudar a máquina, né? O meu servidor web pifou. Se ele pifou, eu vou trocar por outra máquina. Mas a outra máquina eu poderia usar o mesmo endereço IP da original. Então, não houve, em termos do serviço de nomes, não houve mudança, né, do mapeamento. Mas às vezes acontece do tipo, como aconteceu, por um lado, com o serviço de e-mail, né? A gente tinha o nosso servidor local no SIM, depois passou a ser o servidor do Gmail. Então, não é um endereço local, não é um endereço que eu possa botar o mesmo endereço no servidor lá do Gmail. Eu tenho que passar um novo endereço. Então, tem casos que realmente eu preciso mudar o mapeamento, ou se houve alguma mudança que eu tenho que mudar todos os endereços IP por algum motivo. Então, enquanto houver cache nos vários servidores DNS locais, tal, ainda sem ter expirado o tempo de vida, eu vou ter informação inconsistente, né? É um fato da vida, né? E, e por isso que, de certo modo, quando as coisas são planejadas, essa mudança, então dá tempo de você, tipo, você estava botando sei lá, o TTL válido por uma semana. Se você vai fazer uma mudança daqui a uma semana, por exemplo, você já diminui esse tempo para um dia, algumas horas, alguma coisa assim, que você sabe daqui a uma semana, quem pegou agora já vai ter expirado, e quem pegar depois já vai pegar com tempo de validade menor, de modo que quando eu fizer a mudança rapidamente, todo mundo vai ter que fazer a consulta de novo, né? Até descobrir, mas
a informação inconsistente vai ser apagada a tempo, né? Então, a menos que seja uma coisa, assim, uma emergência, e realmente não tem muito o que fazer. E existem umas propostas, que normalmente a gente viu que eu faço consultas, né? Mas há propostas, que a gente não vai entrar nos detalhes aqui, mas de haver mecanismos que, como se fizesse uma assinatura, né? Eu tenho interesse nesse, ou me informei, eu quero tal mapeamento. Então, quando houver uma mudança, essa mudança seria notificada. É claro que tem que ter uma questão de, sei lá, você acessou uma vez, mas você vai querer sempre ter essa informação atualizada, né? Então, aí depende também do interesse, né? Se for realmente um tipo de servidor, um tipo de domínio que é muito frequentemente usado, vale realmente a pena fazer essa atualização automática. Se não, era melhor, né, deixar, né, que quando alguém precisar, se faz a consulta e se faz as atualizações nas caixas de acordo, tá? Bom, a gente falou muito de que é uma base de dados distribuída e que tem esses registros, tem esses mapeamentos. Aqui está dando exemplos de alguns tipos quer dizer, o estilo de registro, né? Ele usa um registro básico, né? Ou seja, para não ter vários tipos diferentes, quer dizer, tipo diferente tem, mas estou dizendo, vários formatos diferentes, o formato de todos é o mesmo. Eu tenho uma quádrupla, né? É sempre um nome, um valor, que pode ser um valor numérico ou outro nome, o tipo, que são esses tipos que a gente vai falar aqui embaixo, e aquele tempo de vida. Por quanto tempo, né, esse registro pode ficar de forma segura, mais ou menos, né, lá nas caches, né? Então, se eu for fazer uma mudança, eu mudo esse TTL lá nos meus registros. Quando alguém fizer consulta, já vai com um tempo menor, como eu falei. E o tipo A é aquele que a gente normalmente imagina, né, que a gente vai recuperar, né? O nome é o nome do hospedeiro desejado, como se fosse ali GAI, SS ou MSCDU, e o valor é o endereço IP, tá? Esse é digamos assim, é o que a gente espera, né, o típico, né? Mas a gente falou também que tem essa questão dos apelidos, né? Então, existe esse tipo de registro, que é o CNAME, né? O C de canonical, né? Nome canônico, que a ideia é a seguinte, como a gente falou, eu posso ter uma máquina, por exemplo, eu tenho um nome que é o apelido, tipo aqui, www.ibm.com, que é o nome, né, mais fácil das pessoas lembrarem, etc. Mas o servidor mesmo, né, que, que é responsável por que é responsável, não, o servidor que web, né, da IBM, na verdade essa máquina aqui, tá? É do domínio ibm.com, mas é um pouquinho mais complicado, né? É Server East, Backup 2 e tal, né? Então, num registro desse tipo, o nome é, é o www, é o apelido, né? É o www.ibm.com, e o valor é esse nome real, né? O nome oficial, o nome canônico, que é esse nome feio aqui, né? Nome grandão aqui e tal, né? Então, eu precisaria ter, na verdade, um registro com esses apelidos, né? Aí eu descubro, tal nome, na verdade, é tal máquina. E vou ter, obviamente, um registro do tipo A, onde tem o mapeamento desse nome aqui, canônico, para o endereço IP, né? Da mesma forma, quando a gente faz uma consulta, sobretudo a um servidor tipo TLD, por exemplo, né? Eu vou consultar ele e vou encontrar, quer dizer, a resposta que eu vou receber é uma resposta onde o nome é o nome do domínio que você está buscando e recebo de resposta o nome do hospedeiro, né, do servidor de nomes, com autoridade para esse domínio, ou seja, eu vou receber para aquele domínio quem é o servidor de nomes responsável pelo domínio. Obviamente, eu vou ter também, mais uma vez, eu vou ter duas informações. Eu vou ter
quem é o nome desse servidor, e vou ter também um registro do tipo A que tem, pelo nome do servidor, qual é o IP dele, né? Tem também um registro do tipo MX. MX é uma sigla para o Mailer Exchange, né? É o responsável por trocar mensagens, né? Que seria o correio eletrônico. Então, eu vou ter o nome é o nome do domínio, tipo sim, o FPEBR. E o valor é o nome do servidor de correio associado ao domínio sim, o FPEBR. Então, vou ter o nome do servidor lá do Google, etc., que vai ter essa informação. E o tipo é do tipo MX. Então, quando eu faço uma consulta, às vezes, com um certo domínio, eu posso receber várias informações, porque aí, se eu vou precisar do MX, eu uso, né, a informação de quem é o servidor de correio. Se, por outro lado, eu estivesse atrás do servidor do web, eu vou atrás, então eu pego esse mapeamento. Mas é essa estrutura de como são feitos esses registros que a gente faz as devidas consultas. Por outro lado, né, como são as mensagens, né? As mensagens que são trocadas pelo protocolo DNS, como eu falei, ela tem também, são consultas e respostas, né? No nosso caso, a gente tinha aquelas consultas, o GET e a mensagem de resposta, que é uma coisa. Mas essas consultas aqui e respostas, né, do DNS, elas não são em texto, como eu falei, né? Tem uma estrutura mais próxima de todos os outros protocolos que depois a gente vai ver, sobretudo a partir da camada de transporte para baixo, que são pacotes, né, com bytes, né, aqui no caso a gente está vendo cada linha dessa, né, uma palavra, como a gente chama, de 32 bits, né, que são 2 e 2, 4 bytes, 4 vezes 8, 32. Então, ele usa aqui, tem um formato aqui, que tem os primeiros 16 bits aqui, de ordem mais alta, né, o identificador para o pedido. É um identificador que é atualizado cada consulta que você faz e a resposta deve vir com essa mesma identificação para fazer o casamento, né, do pedido, a resposta casa com a mesma identificação do pedido que foi feito. E como ele usa um único formato, né, então tem aqui esse segunda parte aqui, segunda metade aqui da palavra, né, ela tem várias flags para dizer, quer dizer, na verdade, pela quantidade de flags aqui, até nem precisava de tantos bits, né? Mas são flags para dizer se essa é uma consulta ou se é a resposta, já que o formato é o mesmo. Também tem a questão de informar se a gente quer que seja feita a recursão, né? Onde possível, onde disponível. Pode ser informado justamente se existe disponível a possibilidade de usar recursão. E tem também um bit, né, um flag para indicar se essa resposta é uma resposta oficial, que veio do servidor com autoridade, ou se veio de uma cache, né? Porque se veio da cache, pode estar desatualizada, se você não conseguir, eventualmente pode tentar de novo, né? A mensagem em si tem tem esse formato aqui básico de identificação de flags, e tem aqui possibilidade de eu ter consultas, né, perguntas, ou respostas com autoridade ou outras informações. Então, aqui, na verdade, nesses campos anteriores, vem dizendo qual é o tamanho, quantas perguntas eu tenho aqui, né, ou quantas respostas eu tenho, quantas respostas com autoridade, quantos registros adicionais. Então, a quantidade do que vem a seguir, onde termina um, começa o outro, está definido pelos valores que estão contidos nesses 4 campos aqui, tá? Então, aqui nas perguntas vem, né, justamente o campo, o nome, o tipo para consulta que você deseja. Aqui nas respostas, então, vem os registros, aquele tipo de registro RR, em resposta à consulta, ou registros dos servidores com autoridade e alguma outra informação adicional útil, né? Então, a ideia é essa, e aí, quando você faz a consulta, vai com aquilo que você, né, de acordo, né? Quando você faz a consulta, só vem consulta, né? Obviamente. Quando vem a resposta, aí que vem
a resposta com autoridade ou não. Bom, outra questão aqui é como a gente insere, né, registros no DNS. Né? Começando do início, assim, no sentido não da estrutura toda, né, mas uma empresa. Né? Então, está dando aqui o exemplo. Tem uma nova empresa, uma startup, chamada de Utopia de Rede, né, Network Utopia, que ela, então, vai, no caso aqui, se é um ponto .com, né, lá no caso do... Aliás, estou vendo aqui que o endereço está meio errado aqui, né, tem um pezinho a mais. Mas ele iria numa entidade registradora, no caso, como é ponto .com, seria junto com a Network Solutions. Se fosse um endereço aqui no Brasil, .com.br, seria com registro .br aqui do Brasil, que ele registra o nome, né? O nome tem que estar disponível, paga a taxa, etc. Mas aí você tem que fornecer algumas informações, algumas delas que são tuas ou do teu provedor, né? Que você já contratou o serviço. Então, você precisa fornecer os nomes e os endereços IP dos servidores de DNS com autoridade. A gente falou sempre de um, mas na verdade existem dois, como se fosse um backup, né? O primário e o secundário. Então, ao fornecer essas informações, a registradora, né, no caso aqui a Network Solutions, vai inserir os registros NS e o A, pelo menos esses, né, lá no servidor TLD, porque, veja bem, ele só precisa registrar o teu domínio, né? As tuas máquinas vão estar no teu servidor DNS com autoridade, né? Então, ele precisa registrar aqui quais são esses servidores DNS com autoridade. E, na verdade, aqui, nesse exemplo, ele só colocou, apesar de falar aqui de primário e secundário, ele só deu o exemplo do primário, mas o secundário é a mesma informação. Então, eu teria, então, o registro... aqui ele não está indicando o tempo de vida, né, mas é o tipo NS, né, que é o nome do domínio, né, é do tipo, agora esqueci, NS está aqui, nem está dito o que é, né, mas é o nome do domínio, né, NS, name server, provavelmente NS, né, mas aí tem aqui o nome do teu domínio, networkutopia.com, e o valor é o nome, não é o endereço IP ainda, é o nome do servidor DNS principal, né, o primário, responsável pelo o servidor com autoridade do teu domínio. Que pode, como a gente falou, pode ser um servidor que está na tua organização, né, no teu data center, ou é no provedor, mas está associado com o teu nome. E esses, ou não, né? Podia ser o DNS lá quer dizer, normalmente é bom que seja com o nome do teu domínio, né? E muda o IP. O IP pode ser de uma máquina que atende vários, né? Mas enfim. E aí, além desse registro, desse RR do tipo NS, teria também que ter um registro do tipo A, onde eu teria, então, o nome desse servidor primário e o endereço IP correspondente. Para o secundário seria a mesma coisa, né? Teria esse mesmo nome, com DNS2, por exemplo, e aqui DNS2 e o IP correspondente. Né? Se a gente está realmente preocupado com fiabilidade, seria até interessante que o secundário não esteja no mesmo espaço físico do primário, né? Então, o endereço IP pode ser diferente. Eu tenho no meu data center e o outro está no meu provedor. Ou eu tenho o primário no SIM e o secundário está lá na SPI, né? Bom, então esse é o registro que é feito lá pela entidade registradora. E a gente localmente, no nosso servidor com autoridade, que a gente está criando, que é justamente essa máquina que está aqui, com o endereço IP 212, 212, 212.1, nela a gente vai, que é onde tem o nosso servidor DNS primário, eu vou ter um registro do tipo A, né, para o nosso servidor web, né? Então, tipo A vai ter esse nome e o IP correspondente do servidor.
E vou ter um registro do tipo MX para o meu nome, né, o nome do meu domínio, e o mapeamento para o IP do servidor de correio, né? Então, essa é a ideia do que eu preciso registrar. Aqui, o que eu preciso registrar no TLD, para chegar no nosso com autoridade, e aqui no nosso com autoridade, pelo menos esses dois. Claro, se eu tiver outros serviços, né, além de web, que eu queira registrar também, eu vou ter outros registros, né, que as pessoas vão poder consultar e vão poder chegar neles, ok? Em relação a questões de segurança, né? Aqui, na verdade, a gente falou do DNS-SEC, a gente não vai entrar em muitos detalhes, né, de como são. Aqui está só, de certo modo, apontando alguns possíveis problemas, né, que a gente pode encontrar. Um deles aqui, né, é o ataque do tipo DDoS, né? Quer dizer, a gente pode ser vítima, né, desses ataques, né? Então, por exemplo, ataque a um servidor raiz, né? Quer dizer, você começa a mandar tanta solicitação ao servidor raiz que ele termina não atendendo a quem deve atender, né? Esse é o que a gente quer dizer quando fala em ataque, né? De negação de serviço, né? E é distribuído porque parte de vários pontos, né? Mas até o momento não houve nenhum sucesso nesse tipo de ataque. Por quê? Primeiro, porque, de certo modo, é possível, a gente faz uma certa filtragem de tráfego, mas, sobretudo, porque, como a gente falou, os servidores raiz, eles não são tão assim demandados, né? A gente, normalmente, o servidor DNS local já tem na cache os endereços, os registros, né, dos servidores TLD. Então, como eles são pouco consultados, mesmo que eles fiquem indisponíveis por algum tempo, né, isso não é crítico, né? Seria mais perigoso a gente detonar, né, fazer um ataque aos servidores TLD, né, porque aí ele é responsável por todo o .com, etc. Então, aí sim é mais perigoso no servidor TLD, e isso pode realmente acontecer. Tem outros tipos de ataques, né, que ele está colocando aqui, como ataque de redirecionamento, né? É uma das formas, né, é você ter alguém, um dos tipos de ataques, né, em geral, em termos de criptografia, na verdade se chamava homem no meio, né, man in the middle, né, mas pessoa é mais politicamente correto hoje, né, porque não tem gênero, né, mas a ideia aqui é que alguém, algum intermediário, né, tipo, você bom, poderia ser um servidor DNS local falso, né? Aí seria o ponto primeiro, né? Mas algum outro também que você de alguma forma tenha conseguido colocar, você poderia recebe os pedidos e repassa os pedidos. Então você pode, quando tem alguém no meio que recebe mensagens, encaminha as mensagens, tanto na ida como na volta, tem sempre a possibilidade de manipular, né, os dados que estão sendo transferidos e causar algum mal. Então, um dos tipos de ataque, né, é esse que é chamado também de envenenamento do DNS, que é quando você manda por algum motivo, ou associado à pessoa no meio alguma coisa assim, e você manda uma resposta falsa, e o servidor DNS ele coloca isso em cache e propaga essa informação falsa, né? Claro que pode ter digamos assim, se essa informação falsa estiver num servidor TLD ou com autoridade, aí realmente vai ser um problema, né? Mas que muita gente vai consultar, etc. Mas se chegar só no local, vai afetar mais localmente aqueles que estão a partir dali fazendo as consultas, é mais delimitado. Mas um outro aspecto, isso aqui são ataques contra o DNS, né? Aqui ele está
colocando como eu poderia, talvez, alguém podia explorar o sistema DNS para gerar ataques, né, de negação de serviço, né? Ou seja, se eu começo a mandar consultas, a gente falou antes, quando falou de segurança, que é aquele esquema de spoofing, né, que eu posso me fazer passar por outra pessoa. Então, eu mando de vários pontos, né, para não ser detectado, talvez, mas eu mando consultas como se fosse um certo IP, que é o meu alvo. Na verdade, eu quero detonar esse alvo. Aí eu mando como se fossem milhares, milhões de consultas como tendo sido geradas por aquele IP, né? Mas aí, o que acontece? Que vem as respostas todas para, né, partir as consultas de várias partes, mas agora estão vindo as respostas todas para aquele alvo que não está esperando aquele, né, aquela inundação, né, de mensagens, de coisas que ele não solicitou. Então, essa é uma possibilidade, né, de tipo de ataque, né, que aí precisa de uma amplificação, né, das solicitações, e quanto mais, quer dizer, se a coisa se propaga, aí fica mais intenso. E a única questão, eu falei que não, a gente não ia falar do DNSSEC, detalhes, de fato não vamos, mas ele aponta aqui só que nessa RFC, né, 4033, que trata do DNSSEC, é justamente para tentar resolver esses tipos de problemas, né, esse tipo de ataques que já se sabem que existem, né, ou que podem ser explorados. Bom, então agora a gente vai falar, né, de aplicações, né, peer-to-peer, né? Então, está aqui lembrando, né, algumas das coisas que a gente falou logo no início, quando falamos do paradigma peer-to-peer, né, logo no início do capítulo, né, que uma das, quer dizer, ao contrário das aplicações cliente-servidor, que normalmente o servidor tem que estar sempre conectado, né, com endereço IP permanente, etc., nessas aplicações peer-to-peer, a pura, né, porque às vezes tem umas híbridas, né, a gente não teria servidores sempre ligados, os sistemas finais se comunicam diretamente, né, um com o outro, não precisa de um servidor intermediário. Os pares não precisam estar sempre conectados na rede, então pode estar conectado de forma intermitente, e mudam os endereços IP. Não porque querem mudar, mas porque, né, o provedor dá um novo endereço, se conecta de um outro ponto, né? Então, a gente tem alguns exemplos, né, de distribuição de arquivos, BitTorrent, né, streaming, com a forma como funciona esse serviço Cancan, o VoIP, né, Skype. Esses, na verdade, nem todos são exatamente peer-to-peer puro, né, mas há elementos, né, usam também a arquitetura peer-to-peer. Bom, para mostrar os benefícios, né, a gente comentou, né, de certo modo, que o uso, né, de, do peer-to-peer pode ser vantajoso em alguns cenários. E a gente vai ver isso daqui, né, numa situação, né, num cenário de distribuição de arquivo, né? Quanto tempo levaria se a aplicação for do tipo cliente-servidor e quanto tempo levaria com aplicações do tipo peer-to-peer, né? Então, a pergunta que eles colocam aqui é quanto tempo leva para distribuir um arquivo de um servidor para N clientes, né? N pares, N interessados, tá? Sabendo, né, normalmente, né, que a capacidade de upload e download, né, cada um dos pares aqui, né, é um recurso limitado, né, quer dizer, eu tenho o upload, né, aquilo que eu posso carregar, e normalmente é assimétrico, né, então a taxa de download é maior normalmente do que upload, e eu tenho os vários clientes, e por simplicidade a gente vai assumir, né, que a rede tem largura de banda suficiente, onde os gargalos vão estar aqui entre os clientes e o servidor, né? Então aqui está assumindo que eu tenho um arquivo de tamanho F, né, F de file, mas um arquivo que eu quero mandar esse arquivo para N, né,
clientes, N usuários, né? Aqui no caso, 1, 2, e aí todos os demais até o N. Bom, então, de US, como eu falei, a largura de banda de upload do servidor aqui, né? E depois o I, né? O J ali, né? I. O I é a upload do cliente 1, do cliente... Quer dizer, cliente eu estou dizendo por causa do cliente servidor, né? Mas pensando no cenário, depois a gente vai ter os pares, então fala do par I, então a taxa de upload e a taxa de download para cada um deles. Ok? Esse é o cenário. Quanto tempo leva? Bom, no caso do cliente servidor, né, o servidor é que tem o arquivo e vai precisar enviar esse arquivo para cada um dos N clientes. Ele vai ter, na verdade, ele vai ter que transferir N cópias, né? E não vai mandar quer dizer, se a gente tivesse um esquema conhecido como broadcast, estivesse fazendo isso, podia até mandar uma cópia só, né? E cada um vai recebendo. Mas aqui ele tem que mandar as N cópias para cada um. Quanto tempo ele leva para mandar um arquivo, o arquivo completo, né, de tamanho F? Né? É o F, assumindo que está em bits, né, dividido pela taxa aqui de upload do servidor, que é o S. Né? Assumindo aqui bits por segundo. Então, vai dar o tempo em segundos que ele leva para transferir uma cópia do arquivo, injetar na rede. Então, ele, no máximo, né, quer dizer, no máximo, no mínimo, né, para dizer a verdade, né, se ele tem que mandar N cópias, então ele vai ter que fazer N cargas desse arquivo, onde cada carga, né, cada subida do arquivo para a rede, leva F dividido por US. Então, NF vezes US é o tempo total mínimo que ele... Eu estou dizendo mínimo no sentido de que, se depender só dele, ele consegue mandar nessa taxa, se ele só estiver fazendo essa carga para esses N clientes, tá? Por isso que eu estou dizendo que é o tempo mínimo. Por outro lado, cada cliente, né, é capaz de recuperar esse mesmo arquivo, né, na taxa dele, na taxa de download de cada um deles, tá? Eu tenho N clientes, né? Um deles vai ter a menor taxa. Pode ser que todo mundo seja igual, né? Mesmo taxa de download, mas um deles vai ter a taxa menor, possivelmente, e a gente está chamando de D mínimo a taxa mínima de download desse determinado par que tem a menor taxa de download, para ele poder receber o arquivo, tá? Então, o tempo que vai levar para que esse carinha, esse par que tem a menor taxa de download, consiga receber esse arquivo de tamanho F, é F dividido por essa taxa dele de download, que é a menor dentre todos. Tá? Então, a gente pode, de uma forma assim, simplificada, né, em termos como a gente chama, de limites, né, a gente dizer aqui de que o tempo para eu distribuir esses F, aliás, o arquivo F, né, na verdade é arquivo F, tamanho F, mas enfim, esse arquivo para os N clientes, usando a abordagem cliente-servidor, vai ser o maior valor, né, entre esses dois. Quer dizer, eu estou assumindo aqui, claro, esse aqui é o tempo, como a gente falou, é o mínimo que o servidor precisa para transmitir as N cópias, né? Então, no mínimo, N vezes F dividido pela taxa dele de upload. Mas mesmo que ele vá fazendo essas transferências em paralelo para todo mundo, tem um carinha, que é o mais lerdo deles, que vai levar esse tempo F sobre D mínimo. Então, se esse tempo aqui for maior do que o tempo do servidor consegue mandar naquela taxa dele para todo mundo, então o tempo vai ser, o tempo o atraso, né, para transferir, vai ser maior quer dizer, vai ser maior do que entre os dois valores, né? Então, se esse daqui for maior, ele vai ser o fator dominante. Tá? Então, essa é a ideia. Só que o detalhe aqui,
é que, por essa expressão, a gente está vendo, quanto mais o clientes, né, quanto mais pares eu tiver, para os quais eu tiver que transferir esse meu arquivo, né, o atraso vai crescer linearmente com o número de n, né? Mesmo que esse daqui não seja o valor máximo, mas quando eu for, pode até ser, né, para um n pequeno, mas quando o n for crescendo, né, vai ficar bem maior do que esse f sobre d' aqui, por exemplo. O importante aqui é que ele cresce linearmente com o número de pares, tá? Por outro lado, se eu estiver fazendo uma transferência no esquema peer-to-peer, né, então, na verdade, mesmo assumindo, quer dizer, esse carinha aqui é o servidor, quer dizer, fica meio estranho no sentido de dizer que é peer-to-peer com servidor, mas é como se dissesse, não, esse é o cara que tem uma cópia, os demais são pares que funcionam peer-to-peer, mas ainda não tem cópia desse conteúdo que está aqui num dos pares. Podemos até chamar esse servidor de um dos pares, né? Mas está lá no servidor. Então, esse carinha aqui, esse que tem o arquivo, ele vai ter que, quer dizer, se é ele que possui o arquivo, ele pelo menos vai ter que mandar subir, né, uma cópia desse arquivo para algum dos demais, né? Pelo menos uma, tá? E esse tempo é f dividido por o s como antes, né? Agora, o cliente também, né, precisa, cada um dos pares aqui, digamos assim, bom, eu estou vendo aqui que a nomenclatura que antes ele chamou de pares, agora estou chamando de cliente, mas enfim, mesmo agora estou falando de peer-to-peer, então está meio confuso, mas cada um dos demais, né, dos pares aí, que não são servidor, ele vai ter que baixar uma cópia desse arquivo. E quanto tempo ele baixa quer dizer, na verdade, o maior tempo, né, mais uma vez, daquele que é o mais lerdo, né, em termos de download, a taxa menor de download, que vai levar f sobre d mínimo para baixar, né? Mas no total, todo mundo, né, independente de onde vai estar o arquivo, porque nem sempre vai baixar do servidor, já que é peer-to-peer, mas no total, dos N clientes, eles têm N vezes F bits que todo mundo precisa, né? Quer dizer, cada um vai recuperar F, mas como são N, total de bits que tem que fazer o download, né, para suas máquinas é N vezes F. Bom, e aí ele está chegando aqui também numa questão, é que, em princípio, né, cada cliente desse, né, ou cada par desse, que vamos supor que uma transferência tenha sido feita aqui para um, ou está sendo feita em paralela, mas um deles já completou. Ele pode agora ser o transmissor, né, o novo servidor, entre aspas, mas servidor no sentido de que vai fornecer conteúdo para outros aqui. Então, ele começa, quer dizer, por isso que ele está dizendo, a taxa máxima de upload, né, não é só agora a taxa do carinha aqui, do servidor, mas potencialmente inclui todas as taxas de upload dos demais clientes, dos demais pares. Obviamente, depois que eles tiverem aquele conteúdo, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que o tempo, né, o atraso agora que a gente teria para fazer a carga desses arquivos peer-to-peer, estaria limitados, né, quer dizer, vai ser o valor maior dentre esses daqui, ou seja, o tempo, pelo menos vai ser o tempo do servidor carregar na rede a primeira cópia, né? Tem também como limite inferior o tempo para que o mais lerdo consiga baixar todo o arquivo, e, digamos assim, uma simplificação, de certo modo, né, do tempo
total dos demais, né, é o total de cópias, né, que tem que ser feita por todos os N pares que quer baixar o arquivo, mas agora dividido pelo, quer dizer, quem é que vai fornecer isso daqui? Que antes era o servidor, né, que tinha que fornecer as N vezes F. Agora, quem vai fornecer o N vezes F é o conjunto do próprio servidor e mais os demais pares que já tiverem a cópia. Note que aqui não está dizendo necessariamente que é de 1 até N, porque inicialmente só um vai ter, depois de 2, 3, quer dizer, vai gradativamente, mas dá uma aproximação do valor. Aí você veja que, por um lado, na expressão do atraso com cliente-servidor, a gente tinha um crescimento que era linear com N. Aqui, o numerador dessa expressão também cresce linearmente com N. Mas esse somatório aqui, né, também cresce com N, porque quanto mais eu tiver pares, mais potencialmente eles têm capacidade de atender novos clientes. Então, uma coisa meio que compensa a outra, né? Então, aqui tem nesse gráfico daqui, né, um gráfico específico, né, daquele limite lá, do tempo mínimo de distribuição, assumindo que a taxa de upload do cliente seja, bom, está dizendo U, né, uma unidade, que o tempo de transmissão de uma cópia, né, seja de 1 hora. Na verdade, ele está assumindo isso aqui para um cliente normal, né? Mas ele está assumindo que a taxa do servidor seja 10 vezes, de upload, seja 10 vezes a taxa de download aliás, ali é de upload também, né? A taxa de upload do cliente, dos outros clientes, e que a taxa de download mínima, nesse caso, seja maior ou igual do que a taxa de upload. Ou seja, nesse caso daqui, na verdade, o download é mais rápido do que, né, o upload do servidor. É um caso específico, né? Mas o que ele está mostrando aqui é justamente aquele valor, quando é cliente-servidor, crescia linearmente com N, né? Então, quanto mais clientes interessados, o tempo só fazia aumentar. Como isso é o valor mínimo, tá? O valor real vai ser maior do que esse, mas o valor mínimo cresce linearmente com o número de pares, o número de interessados. Já quando eu estou usando aquele cliente, daquele esquema de peer-to-peer, como a gente viu aqui, né, o crescimento é linear com N, mas cresce o numerador e cresce o denominador também, né? Então, ele tem uma certa, digamos assim, partida. Ele começa, apesar não cresce tão, cresce um pouquinho, né, como a gente está vendo aqui, né? Quanto mais, aí tem que distribuir para mais gente, mas cada um dos pares que recebe o arquivo, ele passa também a poder disponibilizar para os outros, então por isso que não tem esse crescimento linear. Então o tempo, mesmo com um número maior de usuários, esse tempo mínimo, continua sendo tempo mínimo, né, é bem menor do que no cliente-servidor, que cresce linearmente né, com isso aqui é para justificar, né, uma das vantagens, né, de uso de aplicações do tipo peer-to-peer, que a gente chama também dessa autoescalabilidade, né, no sentido de que quanto mais usuários eu tenho com aquele conteúdo, eu tenho também um potencial de atendimento maior a novos usuários, porque aquele conteúdo está espalhado por mais clientes. Obviamente, a gente está aqui ignorando o fato, né, de que nem sempre o cara permanece, né, conectado o tempo suficiente para servir, né, mas isso a gente até vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, justamente, agora a gente vai falar aqui como exemplo um desses serviços de distribuição de arquivo peer-to-peer, né, que é o BitTorrent, né? A gente ali naquele exemplo anterior, a gente tinha falado de arquivo de tamanho F, onde o F podia ser até um valor grande. Mas aqui
no BitTorrent, né, a ideia da torrente, né, de conteúdo é porque os arquivos eles são divididos em blocos, né, que são transferidos independentemente, como se fornecesse uma torrente, uma corrente aí de dados que são transferidos. Então, cada um desses blocos tem 256 kilobits, e os pares que participam de uma dessas torrentes, eles enviam e recebem blocos desse arquivo, né? Então, aqui ele está mostrando, aqui na figura, tem uma espécie de controlador aqui, como se fosse um servidor, né, de certo modo, um rastreador, um tracker, que registra que pares estão participando de uma determinada torrente. E a torrente é esse grupo de pares que estão trocando blocos de um mesmo arquivo, né? E, simultaneamente, a gente vai ter pares interessados em conteúdos diferentes, então, múltiplas torrentes acontecendo simultaneamente, né? Mas vamos supor, então, aqui tem esse conjunto aqui, transferindo esse arquivo, e chega a Alice, né? E ela vai lá nesse servidor, então esse é um dos esquemas peer-to-peer híbrido, porque tem esse tracker que não precisa ser o único, mas tem um tracker que, então, ela obtém a lista de quem são os pares, né, que estão participando da torrente, ou seja, cada um que entra na torrente se registra nesse tracker, né, e aí a Alice tem condições de saber quem é que está participando, e aí ela, com essa lista, ela começa, né, a trocar informações com alguns desses pares que estão participando da torrente, né? Ela entra no esquema aqui. Um par, nesse caso Alice, né, que se une a uma torrente, inicialmente ele não tem nenhum bloco, mas com o tempo ele vai passar a ter algum bloco, né? Então, inicialmente ele se registra com o tracker e obtém a lista de quem está conectado, né? E aí ele se conecta a um subconjunto desses pares, né? Aqui está dizendo pares vizinhos, pode ser vizinhos realmente físico ou nem tanto, né? Nesse exemplo aqui, ela escolheu se comunicar com esse outro, com esse de cá, e tinha outros até mais próximos dela. Mas enquanto ela está fazendo o download, né, ela também pode, cada par, né, enquanto está fazendo download de um bloco, aqueles blocos que ela tem, ela pode fazer o upload, né, fazer o carregamento para outros pares que ainda não têm aquele determinado bloco, né? Então, uma outra característica é que esses pares, a gente vai ver a dinâmica disso, né? Não, eu estou aqui, ela está aqui conectada com 3 pares, mas pode ser que os pares com os quais ela está conectada mude ao longo do tempo. Por outro lado, tem também toda a dinâmica de entrada e saída de pares, né? Tem gente que entra, tem gente que sai. Mas quando um par obtém todo o arquivo, né, que entrou para baixar os blocos, todos os blocos de um determinado arquivo. Tem 2 possibilidades que um par pode fazer, né? Ele obteve o arquivo e aí, de forma egoísta, ele cai fora, né? Deixa os outros se virarem lá. Ou ele permanece de forma altruísta na torrente para disponibilizar todos os blocos que ele já recuperou para os demais que ainda não conseguiram recuperar o arquivo, tá? Então, você pode ser egoísta ou altruísta. Como é que é essa dinâmica, né, de troca desses blocos, né? Então, num determinado instante, né, pares distintos vão ter diferentes subconjuntos dos blocos do arquivo, né? Nem todo mundo vai ter tudo, inicialmente, né, pelo menos. Então, periodicamente, um par, naquele exemplo nosso Alice, né, pede a cada um de seus vizinhos qual é a lista de blocos que eles possuem. E aí a ideia é que a Alice peça, obviamente, aqueles que ela ainda não tem. Mas a ideia, uma estratégia, é de pedir aqueles que são mais raros, né, aqueles que menos têm, porque a partir do momento que eu passo a ter aquele conteúdo que menos dos meus vizinhos têm, eu posso fornecer para outros, né? Mas existe um esquema de reciprocidade, né?
eles chamam em inglês qui pro quo, eu traduzi aqui para toma lá da cá, né, no sentido de que há uma reciprocidade, assim, no sentido de que eu atendo melhor aqueles que também me fornecem mais, ou seja, como se fosse um incentivo, né, para que cada um seja generoso, né, nesse sentido de reciprocidade, né, de atendimento. Então, a Alice envia blocos para os 4 vizinhos que estejam lhe enviando blocos na taxa mais elevada, e os outros eles são meio que limitados, né, sufocados no sentido de deixa de enviar, né, Alice, e a cada 10 segundos ela vê quem são esses 4 mais. Então ela atende melhor os pedidos daqueles que estão fornecendo também para ela em taxa mais elevada. Mas há também o seguinte, para não ficar restrito sempre ao mesmo subconjunto, que pode não ser o melhor dos 4, né? Então, a cada 30 segundos, ela seleciona aleatoriamente outro par e começa a enviar blocos, ou seja, ela tira do sufoco, né? Libera, né, de forma otimista, né, pensando que aquele pode se tornar um dos 4 melhores, né? Então, se ele realmente corresponder, então ela passa a ser um dos 4 mais, e obviamente alguém vai cair fora. Então, aqui tem um exemplo, né? Está mostrando aqui a Alice com seus 4 melhores, né? Que ela está trocando informações, e Bob, da mesma forma, do outro lado, com seus 4 vizinhos que atendem melhor, né? Que transmitem com maior taxa. Então, num certo momento, a Alice, ela de forma, como a gente chamou, otimista, ela inclui Bob, né, no conjunto. E aí a Alice pode se tornar, então, um dos 4 melhores provedores de Bob. Bob, então, age da mesma forma, então, eles passam agora a incluir alguém que caiu fora, tanto de um lado como do outro. Ele sempre escolhe os 4 mais que estão fornecendo conteúdo de forma mais ágil e eles formam esses grupos. Então, de certo modo, se a gente faz uma taxa de upload mais alta, a gente encontra melhores parceiros e obtém o arquivo mais rapidamente, que esse é o incentivo para que as pessoas forneçam e se tornem bons amigos dos outros e vão obtendo seus próprios arquivos, tá? Então, com isso, a gente encerra essa outra sessão, né? E então, na próxima aula, a gente dá continuidade com essa parte dos fluxos de vídeo e redes de distribuição de conteúdo, tá? Então, até a próxima aula.